Bom dia, São Carlos. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia para você que acompanha o nosso trabalho todos os dias. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. E não esqueçam de curtir e compartilhar. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, ou seja, em quase todas as redes sociais, levando as informações do dia a dia até você. A Rosali Grande já está dizendo bom dia, Aguiar. Eu não sei se nós já estamos em conexão com a rádio web Itirapina. Vamos ver o que o Edmilson está falando. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui. Cadê o Edmilson? Onde está você? Por que não está aparecendo o Edmilson aqui? O Edmilson não, ele não está falando nada não. Mas vamos lá. Vamos deixar a cozinha da Belinha no ponto da agulha aqui, tá? Mais uma vez, bom dia para você. São exatamente 9 horas mais 1 minuto na capital da alta tecnologia. E aproveitando a oportunidade, vamos falar que o Corinthians, o meu Corinthians, perdeu ontem de 2-0 para o Atlético Mineiro. Que coisa feia, né, Corinthians? O Corinthians tá feio na foto, hein? Vanderlei Luxemburgo não tá conseguindo pôr ordem na casa. Mas essas derrotas já vêm há tempos, né? Então vamos lá. Peleto não deu sinal de vida ainda, deve ter acontecido alguma coisa. Mas vamos então às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui. Nós vamos falar, cadê? Vamos começar da primeirinha aqui. Ué, mas cadê o serviço aqui? Onde é que estão tudo aqui? Vamos falar que diplomas falsos tá dando um BO danado. O Ministério Público aceitou a denúncia do vereador Elton Carvalho. E agora a coisa vai complicar. E a câmera de segurança registrou o furto da moto na porta da escola. O fogo destruiu partes do bosque no Planalto Paraíso. O motoqueiro sofreu queda no Serrinha, ou melhor, na Serrinha do Cidade Araci. A Força Tática pegou o catador de frangos, só que não pegou ele catando frangos, pegou ele comercializando drogas. E a quadrilha que explodiu o carro forte levou 2 milhões de reais. Brincadeira, gente? E o trecho com neblina requer atenção redobrada dos motoristas. E o marido está sendo acusado de matar a esposa estrangulada. O ladrão levou uma YBR no Jardim Medeiros. Guerra entre criminosos foi desfeita pelo GAECO e também pelo BAEP. E a polícia rodoviária prendeu bolivianos por tráfico internacional de drogas. Eles estavam com o skunk, a superdroga. Colisões contra postes cresceram 53% em nossa região. E a gestante de 6 meses foi pega com droga pela Força Tática. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora aqui no sancatvjornalismo.com, tá bom? E vamos falar para você que são 9 horas mais 3 minutos e nós já estamos em conexão com o Edmilson, o Peleto, da Rádio Web Itirapina. Peleto, caso você tenha o resultado dos jogos de ontem, se você quiser fazer um áudio e mandar pra gente, nós ficamos grato pela tua informação, tá? Você pode fazer uma boa que a gente apresenta no final do programa, tá bom? Não precisa ter imagem não. Se quiser ter a sua, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não precisa ter imagem dos jogos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela gestante de 6 meses que foi pega com drogas pela Força Tática. Ela achou que, por estar gestante, seria bonificada. Muito pelo contrário. Vocês vão ficar sabendo agora. Então vamos falar aqui da gestante. Vamos abrir. A gestante de 6 meses foi pega com drogas, ou seja, vendendo drogas, comercializando drogas pela Força Tática. Foi ontem, quarta-feira, por volta das 21 horas mais 30 minutos, policiais militares da Força Tática fizeram a detenção de uma mulher na rua Antônio Rogano, no Jacobucci. A vendedora, que está no 6º mês de gravidez, ao ver a viatura, escondeu uma bolsinha preta
no seu sutiã. Aí ela foi questionada, retirou a bolsinha preta e nesta bolsinha preta havia 28 pinos de cocaína, 21 pedras de crack e R$ 71,80. Tá? A grávida de 6 meses, ao ser autuada em flagrante, será que ela foi recolhida a lata de sardinha? Cadê o carimbo da lata de sardinha? Vamos saber se ela foi recolhida ou não a lata de sardinha. A produção tem o carimbo. Vamos ver se foi ou não. Cadê? Tá difícil de achar, mas acontece essas coisas mesmo. Normal. Então vamos lá. Opa. Tá feia a tosse aqui. Achou o carimbo. Achou. Que beleza, né? De repente dá um branco na cabeça da gente e a gente não acha as coisas. Tá na cara e você não acha. Aí você tem que pedir aquele... Pra um santo que eu esqueci o nome agora. Santinho, se você encontrar o meu objeto, eu dou 3 pulinhos. Lembra disso aí? O povo antigo que usava isso aí. Mas a grávida achou que seria poupada por estar no 6º mês de gravidez. E ela disse: não, seu polícia. Não, seu delegado. Não, seu guarda. Eu estava comercializando drogas para comprar um botijão de gás. Ficou sem o botijão de gás, ficou sem a droga e foi morar na lata de sardinha. 9 horas mais 6 minutos. 9 horas mais 6 minutos, vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar dos postes. Poste é um problema, né, gente? Poste no meio da rua, de madrugada, poste andando em cima da calçada. É um caso sério esse negócio. Polícia, atenção, polícia. Vamos tomar uma atitude com relação aos postes que estão andando sobre a calçada e que atropelam os carros, tá bom? Mas vamos lá, gente. Maio é o mês amarelo e é o mês da campanha nacional de conscientização do trânsito. E a CPFL, aproveitando a oportunidade, divulgou o balanço de colisões contra postes. Isso nos primeiros 3 meses do ano. Nos municípios da região de São Carlos, foram 66 colisões registradas. E as cidades que mais apresentaram ocorrências são Araraquara, com 29 cacetadas no poste. E São Carlos encontrou 16 postes pela frente e quebrou 16 postes. Só em São Carlos, hein? Araraquara, 66 cacetadas. Nossa senhora, hein? Não, Araraquara, 29. O total, 66. Araraquara, 29 e São Carlos, 16. Na região, o número cresceu. Foi na casa dos 53,4%. Isso maior que o registro no primeiro trimestre do ano de 2022, quando foram computadas 43 colisões contra os coitadinhos dos postes de energia que ficam em cima da calçada. Quem manda o poste ficar em cima da calçada. O aumento foi puxado por Araraquara, com 81% mais casos. E em São Carlos, o crescimento foi de 23% em relação ao ano de 2022. Então, em Araraquara, em relação ao mesmo ano, os primeiros 3 meses do ano passado, com relação ao ano 23, cresceu 81%. E São Carlos, 23%. Tá aí uma imagem de um carro, né, que deu uma cacetada no poste só porque ele estava andando em cima da calçada. Cruz, credo, Ave Maria. Mas vamos lá então. 9 horas mais 9 minutos, 9 horas mais 9 minutos, nós voltamos na caixa de entrada e vamos falar da Polícia Militar Rodoviária. Então vamos lá. Vamos falar que a Polícia Militar Rodoviária prendeu 2 bolivianos com uma carga de skunk e pastas de cocaína. Vamos lá então. Polícia Rodoviária prende bolivianos por tráfico internacional de drogas. Foi na segunda-feira, dia 15, a Polícia Rodoviária prendeu em flagrante 2 bolivianos que transportavam 8 quilos mais 400 gramas de skunk e cocaína. Essas drogas estavam em malas no bagageiro de um ônibus que transitava pela rodovia Presidente Castelo Branco, em Itu. Os rodoviários abordaram o ônibus que havia saído de Puerto Suárez, lá na Bolívia, cujo destino era a cidade do Rio de Janeiro. Na vistoria,
os policiais rodoviários encontraram duas malas com 3 kg mais 350 gramas de pasta de cocaína, e na outra 5 kg mais 350 gramas de skunk, que junto pesaram 8 kg mais 400 gramas de cocaína e skunk. Os dois bolivianos foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas e recolhido a lata de sardinha da Polícia Federal lá da cidade de Sorocaba. Tá aí a imagem, né? Eu esqueci de falar que eles foram recolhidos para a lata de sardinha para colocar o carimbo, mas a produção já colocou o carimbo, né? Então tá aí os policiais rodoviários. Se eu não me engano, joga a imagem do lado esquerdo aqui para ver se é o Thor, porque no braçal não dá para ver se é o Thor ou não, né? Mas tudo bem, não importa. São policiais militares rodoviários que efetuaram a detenção desses dois bolivianos que transportavam skunk e pasta de cocaína. Do lado esquerdo, na mão do policial rodoviário, você vê a super droga que entrou no mercado com tudo, a droga que mata, que deixa você parecendo um morcego dando 1000 piruletas, né? E do lado direito, os pacotes de pasta de cocaína. 9 horas mais 11 minutos. 9 horas mais 11 minutos, nós vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar. Mas antes de falar da guerra entre criminosos, que foi desfeita pelo GAECO e também pelo BAEP, nós vamos falar de patrocinadores. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar da Madeireira Madenorte. Madeireira Madenorte, 29 anos no mercado. 29 anos cobrindo a sua casa. 29 anos de bom atendimento, qualidade, experiência, entrega rápida e preço justo. Você faz tudo por telefone. Pode confiar. Você paga por telefone e a madeira vai chegar no local indicado por você. Madeireira Madenorte, Avenida Getúlio Vargas, 1405, no Jardim São Paulo. Lá tem a Bina, tem o Flávio, tem o Alex, que é o marceneiro, tem as vendedoras, a Adriana e também a Margarete. Passa lá para tomar um cafezinho com o pessoal e conhecer os profissionais que lá da Madeireira Madenorte. Grande abraço ao pessoal da Madeireira Madenorte. E vamos falar que uma guerra entre criminosos foi desfeita pelo GAECO e também pelo BAEP. Mas foi ontem, dia 17, uma operação do Grupo Especial. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Por isso chama-se GAECO. E do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que é o BAEP. O BAEP de Piracicaba. Prendeu 5 pessoas acusadas de integrar uma facção criminosa ali na cidade de Rio Claro, bem pertinho de nós. Um dos suspeitos de ser o líder da organização fugiu por um buraco em uma mansão que fica em Ipeúna. E nesta mansão foi encontrado dinheiro, armas, munições e celulares, que foram apreendidos, e a justiça ainda bloqueou 12,5 milhões em bens dos 5 suspeitos. De acordo com a investigação, uma organização criminosa se formou em Rio Claro. E essa organização se vangloriava de ser oposição a outra, o que originou uma verdadeira guerra entre criminosos no município de Rio Claro. Ainda conforme as apurações, os membros do grupo criminoso de Rio Claro tinham armamentos de grosso calibre, munições, coletes balísticos e vasta movimentação financeira proveniente do tráfico de drogas. Então, quando a polícia prende aí 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, a gente fala que quebrou a perna do traficante, realmente. Mas isso aí é um grão de areia frente ao poder aquisitivo que o tráfico de drogas gera, tá bom? Então vamos lá. E muitas vezes, tem vezes em que o pessoal, os caras armam, passam um veículo pequeno com uma carga pequena, o pessoal faz a denúncia, olha, tá passando um carro assim, 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 recheado de drogas. É tudo esquema. Aí a polícia, tudo em QAP, QRV para abordar o carro. Faz abordar do carro, aí passa a carga gigante. Muitas vezes acontece isso.
Os caras jogam a isca para pegar o tubarão. O pessoal é muito bem organizado. Então vamos lá, 9 horas mais 15 minutos. 9 horas mais 15 minutos. Vamos voltar na caixa de entrada. E vamos falar que o ladrão levou a YBR no Jardim Medeiros. O rapaz que usa o veículo para trabalho está desesperado. Quem é que não ficaria, né, gente? Você imagina você estacionar o seu veículo, seja ele uma moto, seja um carro, ou um caminhão, um ônibus, sei lá. E de repente você volta no local onde estacionou, cadê o seu veículo? Simplesmente desapareceu. Mas o ladrão levou a YBR no Jardim Medeiros. O entregador disse em boletim de ocorrência que no domingo, dia 14, deixou sua Yamaha YBR Factor de cor vermelha estacionada em frente à sua residência, ali na rua Mário Pinotti, no Jardim Medeiros, na cidade de São Carlos. E quando ele foi fazer uso da sua moto para fazer as suas entregas, simplesmente a moto não foi encontrada. Muito triste, né? Tá aí a imagem da moto, caso você veja, 190, tá bom? E vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar que o marido contou 1000 histórias para a polícia, mas a história não colou, tá? Esta é a esposa dele que morreu estrangulada, tá aí, por sinal uma mulher muito bonita, que morreu estrangulada. As duas imagens são delas, uma de cabelo curtinho, de óculos, e a outra de frente. Mas vamos contar essa história aí. O marido está sendo acusado de matar a esposa estrangulada, feminicídio. Um homem foi preso na manhã de ontem, quarta-feira, dia 17, depois de levar a mulher. A mulher, o nome dela é Dalila Mociati, que tinha 37 anos, morta e com sinais de estrangulamento, ao Hospital Samaritano, lá na cidade de Campinas. O hospital informou à polícia que Dalila chegou sem vida e foi levada pelo marido, Eduardo Vieira Sintra. E a mulher estava com todas as características de que havia sido estrangulada pelos sinais no pescoço e outras partes do corpo. E ela já estava em óbito, de acordo com a avaliação médica, há cerca de 2 horas mais ou menos. Depois disso, Eduardo alegou que a mulher passou mal, como se tivesse sido engasgada, e que ele ficou desesperado e bagunçou a casa, e que teria feito massagens cardíacas, mas a mulher não reagiu. Aí então ele arrastou a mulher, arrastou o corpo da sua esposa para colocá-la no carro e levá-la ao hospital. Só que a equipe médica disse que ela havia sido estrangulada, porque havia sinais no pescoço e outras lesões em várias partes do corpo, e que ela tinha sido morta há cerca de 2 horas, ou seja, já estava apresentando rigidez cadavérica. Ele fugiu, mas foi encontrado pela polícia, autuado em flagrante por feminicídio, por motivo torpe, ou seja, por motivo simples, e recolhido a lata de sardinha da cidade de Campinas. Então vamos lá. Vamos voltar à caixinha de entrada e vamos falar que o trecho com neblina é um trajeto muito perigoso. Mas antes de falar do trecho sobre neblina, nós vamos falar da Casa de Carne Conquista, né? Casa de Carne Conquista, não, aí é a casa de a casa de carne de comida. Lá tem carne também, né? Mas é a casa de comida da Belinha. Mas a Casa de Carne Conquista, ela fica na rua Professor Paulo Montserrat 610, no Jardim R7. Lá tem uma equipe de 3 homens e as demais, os componentes da equipe, são todos femininas, ou seja, são mulheres, né? O Carlão fez um time feminino e colocou para trabalhar lá na sua Casa de Carne Conquista, na rua Professor Paulo Montserrat 610, no Jardim R7. Você pega o telefone, o seu telefone, né, e disca 33687909 e faz o seu pedido. Pode fazer agora. Você fala, no final de semana eu quero uma costelinha assada.
Para quando? No sábado ou no domingo? Para o sábado e para o domingo também. Aí você vai lá no horário definido e você vai encontrar. No domingo o pessoal fecha mais cedo, não fica o dia inteiro, né? Lá por volta de 1h mais ou menos, eu acredito que o Carlão começa a fechar as portas, começa a arriar as portas. Mas no sábado é o dia todo, nos feriados até por volta de meio-dia também. Mas tem carne assada sábado, domingo e feriado. E tem comida também. Você pede a sua comida, encomenda a sua comida e vai lá buscar que está prontinha. Fala, eu quero macarrão, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero carne cortada, carne assada cortada. O pessoal faz para você. Tudo isso na Casa de Carne Conquista, carne assada aos finais de semana, pelo telefone 3368-7909. Um grande abraço para a Ana Paula, a Lorena, a Andréia, a Daniele, a Rose, a Joyce, o Carlão, a Paula, o João Guilherme, a Fátima e o Rio Gregório, que é o cantor das multidões, o Vardão, pai do Carlão. Um grande abraço a todo o pessoal da Casa de Carne Conquista. E vamos falar um pouquinho sobre a neblina nas rodovias. Aqui diz assim: dirigir em condições de baixa visibilidade exige uma série de cuidados. Isso para que a viagem transcorra em segurança. Então por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo, aliás, o inverno começa no dia 21 do mês seguinte, né? Mas já estamos praticamente no inverno. Tá aí a produção mostrando a neblina. O caipira fala lubrina. Olha a lubrina, né? Então tá aí. A neblina. Então nós vamos falar, a presença da neblina nas estradas é algo comum nesta época do ano. Os dias mais frios favorecem a formação de nevoeiro. E para quem dirige, a redução da visibilidade provocada pelo fenômeno exige que sejam tomados alguns cuidados para garantir uma viagem tranquila e segura. A cautela tem que ser redobrada se a incidência da neblina ocorrer em pistas simples, que é o pior, onde o risco de acidente é bem maior. A primeira orientação, preste atenção, a primeira orientação é evitar prosseguir viagem se a neblina estiver muito intensa. Em condições de visibilidade muito reduzida, a melhor decisão é parar o veículo em local seguro e aguardar até que o nevoeiro diminua. Entre os locais mais indicados para buscar refúgio estão os postos de serviço de atendimento ao usuário, que é o SAU, que estão espalhados ao longo das rodovias. E também os postos de combustíveis e as bases da Polícia Rodoviária. Mas eu posso parar na base da Polícia Rodoviária quando estiver nevando? Claro que pode. Você pode parar a qualquer momento, desde que você precise, para tirar uma orientação, para passar uma informação e quando estiver com neblina. Os motoristas devem seguir em baixa velocidade até encontrar alguma opção segura, mas jamais parar no acostamento. Jamais pare no acostamento. De acordo com a informação, em razão da baixa visibilidade, outro motorista que porventura também esteja circulando pelo acostamento pode não enxergar o veículo parado e se envolver em um acidente. Tá bom? Tá combinado? Isso é apenas algumas recomendações, mas tem muitas, tem outras, tá bom, gente? Então fique atento aí, tá cheio de neblina, principalmente aqui na rodovia Washington Luiz, no trecho compreendido entre a antiga Faculdade de Direito e a entrada da Getúlio, a entrada de São Carlos pela Getúlio Vargas, nessa baixada onde tem um córrego, bem depois da van, tá bom, gente? Então ali vira um inferno de fumaça. Parece que estão fervendo água e soltando aquela neblina, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar à caixinha de entrada e vamos fazer o quê? Nós vamos falar que o ladrão... Eu falei do ladrão? Falei, lógico que eu falei. Falei do trecho da neblina? Falei. Vamos falar da quadrilha que explodiu o carro forte na rodovia, deixou 2 pessoas feridas e levaram um caminhão de dinheiro. Levaram 2 milhões, cerca de 2 milhões de reais. Mas vamos falar aqui, eu já falei ontem, mas vamos repetir a notícia, que é sempre bom as pessoas ficarem atentas, né?
A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo informou que na manhã de ontem, quarta-feira, dia 17, que cerca de 2 milhões de reais foram roubados pela quadrilha que atacou um carro forte em Santa Bárbara do Oeste. Isso na noite de terça-feira, na rodovia Luiz Queiroz, que é a conhecida SP-304, onde 2 passageiros de um ônibus ficaram feridos. Mas ontem eu não tinha dito os valores levados pela quadrilha. A informação sobre o montante roubado foi passado pela empresa responsável pelo veículo do transporte de valores. E até a última atualização desta matéria, os criminosos não tinham sido encontrados. Conforme a Polícia Rodoviária, a quantia de R$ 569.240 foram encontradas no porta-mala de um dos carros que foram abandonados pela quadrilha. Isso a cerca de 5 quilômetros à frente de onde explodiram o carro forte lá em Santa Bárbara do Oeste. O carro estava na rodovia Bandeirantes e dentro do carro havia também explosivos. Os 2 homens feridos eram passageiros de um ônibus, alvejados pelos assaltantes que foram atingidos por estilhaços. Eles foram socorridos conscientes e levados para a Unimed de Santa Bárbara do Oeste. Eles passaram por exames e avaliações e receberam alta na noite de terça-feira. Em nota, a Agência de Turismo Monte Alegre, responsável pelo ônibus alvejado, reforçou que os passageiros receberam os primeiros atendimentos no local onde aconteceu o acidente, onde ocorreu a explosão, e depois foram encaminhados a hospitais da Unimed. E ele disse: ressaltamos que esse acontecimento isolado ocorreu de forma inesperada e lamentável, e nossa empresa está empenhada em prestar todo o suporte necessário aos passageiros, isso para garantir que recebam o atendimento médico de verdade. Tá aí as imagens, a produção está mostrando. Olha o carro forte ali que explodiu, foi explodido pela quadrilha. Os seguranças conseguiram, quando viu que o povão estava atirando, povão que eu digo os criminosos, os assaltantes, estavam atirando no para-brisa do carro, eles pararam e abandonaram, porque sabia que na sequência vinha bomba, e daquelas bombas nervosas mesmo. Tá aí, ó, para-brisa do carro forte. Você viu, parece que fez um furo ali, né? Não sei se foi só uma tatuagem ou se realmente furou, porque não mostra a parte interna do veículo. Mas os tiros é forte e o pessoal não brinca em serviço. Então eles abandonaram e o pessoal explodiu o carro forte e levou 2 milhões e cerca de 500 mil reais. Foram encontrados em um carro na rodovia Bandeirantes, a 5 quilômetros do local onde o carro foi explodido. Beleza, gente? Então tá aí, tá falado. Vamos ver aqui o que tem agora. Vamos ver aqui, vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar que a Força Tática prendeu um catador de frangos, mas ele não estava catando frangos. Ele estava fazendo o quê? Comercializando drogas. Será que ele foi pra lata de sardinha? Tá aí, ó. Tá aí, criação da produção. Vai encarar? Aquilo ali é o pé da polícia, né? Representando a polícia, representando a Força Tática. E o franguinho, né? Vai encarar? O franguinho é o catador de frango, né? É o homem que foi preso pela Força Tática. Não foi eu que fiz isso aí não, hein? Eu acho que foi a produção. Ó, produção, a polícia tá achando ruim, diz que vai prender nós, hein? Então vamos lá. Mas a Força Tática pegou o catador de frango vendendo drogas aonde? Lá na minha querida Encanto do Planalto, lá em Ibaté. Vamos lá contar a história então. Foi na terça-feira por volta das 19 horas mais 30 minutos. Um comerciante de drogas de 27 anos foi pego pela Força Tática no cruzamento das ruas Benedito Barreto com Borborema, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Joaquim, que estava em uma praça, ao ver a viatura, dispensou uma sacola e tentou a fuga, porém foi alcançado e detido. Na sacola plástica dispensada por ele havia R$5 em dinheiro. Tinha começado o trampo naquela hora, né? 29 trouxinhas de maconha, 133 pinos com cocaína e 46 pedras de crack. Questionado,
o Joaquim afirmou trabalhar como catador de frangos. Porém, depois de um desentendimento com o chefe e ser mandado embora, foi convidado a vender drogas. Primeiro dia. Né? Ele disse que era o primeiro dia. Né? Os caras sempre contam a história. Aí o catador de frangos, que não catava frango, mas que tinha uma sacola recheada com drogas, foi levado à central de polícia judiciária, famoso marrom glacê. E lá estava o delegado Adriano Calça Alexandrino, que atuou o catador de frango desempregado em flagrante e mandou ele catar frangos. Aonde? Aonde que ele foi catar frangos? Na lata de sardinha. Já foi solto, né? Na audiência de custódia, naturalmente. Vai responder em liberdade. Então vamos lá. Vamos a mais uma informação. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Deixa eu ver se eu não pulei. Falei do catador de frango. Vamos falar que o motoqueiro, o motoboy, sofreu uma queda na Serrinha do Cidade Araci. Mas antes de falar da Serrinha do Cidade Araci, nós vamos falar das pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. A Rosale Grande, eu já falei logo no começo do programa. Bom dia, Rosale Grande. O Edmilson está dizendo que já estamos conectados. A Mara Cassonato Castanheiro, bom dia a todos. Bom dia, Mendes Aguiar, bom dia, Peleto. Peleto está dizendo, manda parabéns para a equipe Tirapina que chegou em mais uma final da Taça EPTV de futebol do salão. Então tá aí, e Tirapina, você fez o vídeo? Ô Peleto, você fez o vídeo para nós aí? Deu tempo de fazer ou não deu tempo? Se não deu, tudo bem. Se desse, eu gostaria que você fizesse. Olha, viu como rimou? Mas ele está dizendo, manda parabéns para a equipe de Tirapina de futebol do salão, que chegou em mais uma final da Taça EPTV de futsal. E Tirapina, 5, São Carlos 2. Que vença o melhor, né, gente? E um grande abraço para o Wanderson Cláudio Mariano, abraço para Tirapina. José Rizomar Campos, bom dia para todos. Rizomar da Guarda Municipal, representando aí toda a Guarda Municipal de São Carlos. Associação de Jovens Fazendo Sorrir, Moçambique. E tem aqui também o Carlos Vigário, a Rosângela Bagrio, o Juarez Távora, o Moacir Sobral. Mandei um vídeo curto aí no seu WhatsApp, beleza? Beleza? Ô Peleto, eu vou ver já aqui. Vamos colocar no final. Domingos Neto, Maria Lara, Leandro Mantovani, Edmilson Tirapina e Tirapina TV, Fábio Piloto, Valderson Cláudio Mariano. Opa! Wanderson Cláudio Mariano. Por isso que eu li errado. Olha o meu WhatsApp, olha no seu WhatsApp. Eu vou olhar. Cássio Barbosa, bom dia. Meus amigos, grande abraço. Então vamos ver aqui o que o Peleto disse que tem aqui. Mas antes, nós vamos falar, antes de falar da próxima matéria, nós vamos falar da cozinha da Belinha. A cozinha MM, lugar onde a família se reúne para trocar ideias e saborear o prato delicioso da cozinha MM, confeccionado pela minha filha Belinha. E ela disse, bom dia pai. Mentira, não falou nada disso. Ela entrou seco aqui. Mas ela disse assim, bom dia pai. Prato do dia, vamos saber o prato do dia. O prato do dia é arroz, feijão, farofa, salada de alface, batata frita, bife acebolado e costelinha suína. Que beleza, que maravilha, né? Então, fico feliz. Onde fica a cozinha da Belinha? Cozinha da Belinha, cozinha MM, fica na Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Lá está a Vilceli. Quem mais? Está a Isadora. Alô, Isadora, levei ela na escola ontem, né? E nem pagou o Uber, né, Isadora? Tô de olho em você. E tem também a Cidinha do Café. Quem mais? Tem a Vilceli, já falei, tem a Belinha, tem o Tiago, tem o Pedrinho. Grande abraço para vocês, grande abraço ao pessoal da cozinha da Belinha. Então, nós vamos falar. Deixa eu ver aqui se a produção já tem o Peleto na ponta da agulha. Tem ou não? Se tem, pode soltar, né? Se não tem, eu vou entrar na outra matéria. Ou quer que eu fale alguma matéria e depois você coloca o vídeo do Peleto, o áudio do Peleto, né?
Então vamos ver aí se deu tempo de colocar. Vamos ver aqui. Tá aí, ele tá mexendo, né? Bom dia, Mendes Aguiar. Opa, ficou de ponta cabeça. Mas ele vai acertar. Enquanto ele acerta aí, nós vamos falando de outras coisas, né? Deu certo aí? Se não deu certo, vou falar aqui que o motoqueiro sofreu uma queda na serrinha do Cidade Araci. Ele disse: essa é a produção, essa é a produção. Mas vamos falar então do motoqueiro que sofreu uma queda, o motoboy que sofreu uma queda na serrinha do Cidade Araci, em frente ao cemitério da Paz. Mas foi na tarde de ontem, quarta-feira, dia 17, um motoboy de 48 anos sofreu uma queda ao trafegar com sua moto CG 160, ano 19 de cor cinza, pela serrinha do Cidade Araci. O motoqueiro contou que ao estar de frente ao cemitério da Paz e frenar bruscamente para não colidir na traseira de um Honda Civic que estava à sua frente e que reduziu a velocidade repentinamente, ele perdeu o equilíbrio e levou um chão. A vítima com ferimentos nos joelhos e outras lesões, depois de ser medicado pelo SAMU, dispensou o atendimento, pois o SAMU queria conduzi-lo até a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Ele não aceitou. E o mais interessante de tudo isso também, que por ele não ter aceitado, que ele se sentiu que estava bem, nesse exato momento estava passando uma viatura da Guarda Municipal, que parou e prestou todo o atendimento ao motoqueiro que frenou bruscamente para não colidir na traseira de um Honda Civic e acabou levando o chão. Então tá aí a moto, né? Deu certo aí, ô Produzione? Deu certo? Se não deu certo, nós sorta por aqui, hein? Não, mas é vídeo, né? Não é áudio, né? Não sei se é áudio ou se é vídeo. Mas vamos lá então. Se tiver pronto aí, mete bala. Se não tiver, nós continuamos o programa aqui. Então bom dia, Mendes Aguiar. Bom dia a todos vocês que estão assistindo a Sanca TV Jornalismo. Eu sou o Pereto Nunes de Tirapina e vou passar para vocês rapidinho como foi a rodada da Taça EPTV. Na terça-feira, São João da Boa Vista recebeu a cidade de Brotas, lá em Santa Cruz da Palmeiras, e saiu vencedora por 5-2. Portanto, São João da Boa Vista já está na final. E ontem, com cobertura exclusiva da Itirapina TV, Pantera, eu e Leandro, todos nós estivemos acompanhando a grande vitória da cidade de Itirapina. Isso mesmo, Itirapina venceu também por 5-2 a forte equipe aí de São Carlos. Um jogaço, né, com muitos gols bonitos, jogo pegado, torcida empurrando dos dois lados. E Itirapina saiu vencedora, o Mendes Aguiar. E agora Itirapina faz a final contra a equipe de São João da Boa Vista, lá no Milton Olaio Filho, né? Neste sábado, a partir das 14h40. Transmissão exclusiva da EPTV, beleza? Não vai ter transmissões aí de outras emissoras. É exclusiva da EPTV, mas nós estaremos lá para dar aquela força aí, já convocando aí a torcida de Itirapina. Você que tem aí a simpatia pela equipe de Itirapina, vá lá no Milton Olaio, vá torcer, né? Todo mundo aí consciente, torcer para a equipe que você escolher. E vamos lá, né? Com certeza, sábado, uma grande final aí. São João da Boa Vista, nada mais, nada menos, com 7 conquistas, Itirapina com 4, ambas correndo aí atrás de mais um título da Taça EPTV. Beleza, ô Mendes Aguiar? Um abraço a todos. Amanhã a gente volta com mais informações de esporte para você. Fica com Deus. Fui! Grande Peleto. Esse é o Peleto da Rádio Web Itirapina, que fez a transmissão junto com a EPTV Itirapina, né, junto com os demais companheiros de trabalho. Ele é comentarista e passou pra gente aqui um breve relato do que aconteceu ontem. Itirapina, mais uma vez na final, 5-2 em cima do São Carlos. Parabéns a Itirapina, que tudo continue da mesma forma nas finais, tá bom? Grande abraço, Peleto, grande abraço. Vamos lá então, vamos falar agora do quê?
Nós vamos voltar na caixinha de entrada e vamos falar. Falei da quadrilha. Falei do motoqueiro que sofreu serra. Vamos falar do fogo que destruiu partes do bosque no Planalto Paraíso. Os moradores estão indignados porque o incêndio consumiu a vegetação de um bosque na rua Nossa Senhora Auxiliadora, entre as ruas Noêmia Sampaio de Souza e João Batista de Toledo, no Planalto Paraíso, aqui na cidade de São Carlos. A produção está mostrando aí a imagem do estrago que o fogo fez. Apenas uma imagem que o fogo fez lá no Planalto Paraíso. Conforme os moradores, olha só, hein? O incêndio começou na noite de terça-feira, dia 16, sendo necessário acionar os bombeiros e a Defesa Civil, que compareceram no dia seguinte por volta das 9 horas. Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros. Não sei se o Corpo de Bombeiros foi chamado exatamente quando o fogo começou, né? Ou se foi acionado no dia seguinte, porque o fogo continuava queimando ainda. Os moradores, olha só agora, os moradores afirmaram que as chamas podem ter iniciado quando ladrões de cabos de cobre vão ao bosque queimar a fiação, que em seguida são vendidas dos estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis. Está aí a informação das pessoas que moram naquela região, tá bom? E vamos então vamos voltar na caixinha de entrada, vamos apagar isso aqui. Na caixinha de entrada, o que que tem agora? Vamos como falar de um furto de uma moto de um professor. A moto estava estacionada. Olha aí, o pessoal está mostrando o vídeo onde está circundado em azul e lilás, eu não sei que cor que é aquela ali. Você pode observar que no meio do círculo está uma moto estacionada. E os dois homens chegam em uma moto, o piloto desce, já desceu, e depois ele dá a volta e vai lá e leva a moto embora. Mas vamos contar que foi na quinta-feira. Câmeras de monitoramento, quinta-feira do dia 11. Câmeras de monitoramento flagraram o furto de uma moto no estacionamento da Escola Estadual Bento de Abreu, no centro de Araraquara. As imagens mostram dois ladrões chegando em uma moto. Eles estacionam ao lado da de uma CBX Twister de cor chumbo, placa EFM 8792. O piloto desce e em seguida sobe na moto do professor que estava em sala de aula, dá partida e simplesmente desaparece. Olha lá para vocês verem a rapidez. Olha lá, já saiu, já fugiram, já levaram a moto do professor lá na cidade de Araraquara. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver o que mais tem pra gente falar. Deixa eu ver aqui. Então nós vamos falar dos diplomas falsos denunciado pelo vereador Elton de Carvalho. E a coisa caiu lá no Ministério Público e agora ficou feio. Naturalmente o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Mas vamos falar diplomas falsos. Ministério Público aceita denúncias do vereador Elton Carvalho e instaura inquérito. A denúncia formulada pelo vereador Elton Carvalho sobre a existência de servidores públicos que apresentaram diplomas falsificados à Prefeitura Municipal de São Carlos foi acatada pelo Ministério Público, né? Um inquérito para investigar a existência de dolo, ou seja, má intenção, né? Caso premeditado, foi instaurado pelo Ministério Público, que já realizou uma série de questionamentos ao Poder Executivo. Em paralelo, a Prefeitura abriu uma sindicância, criando comissões para validação e apuração da existência de certificados e diplomas falsos. Isso é falsidade ideológica, gente. Aí abre aspas. O vereador diz: fico contente que o Ministério Público acatou nossa denúncia e vai investigar a fundo. Acho muito importante que medidas exemplares sejam tomadas, afirmou o parlamentar. Fecha aspas. Ele acrescentou ainda que outros municípios, abre aspas,
levaram a sério as denúncias semelhantes e exoneraram os envolvidos com fraudes e de forma competente. Entenderam que as ações criminosas prejudicavam os cofres públicos e o erário. Abre aspas. Inclusive os servidores envolvidos precisam ressarcir os cofres públicos, destacou o vereador. Tá aí a coisa então, o bicho tá pegando, o Ministério Público acatou a denúncia do vereador e a coisa vai ficar braba. De acordo com o vereador, essas pessoas que apresentaram diplomas falsos, não importa se trabalharam ou não, vão ter que, se comprovar, vão ser demitidas e vão ter que ressarcir os cofres públicos. Ou seja, vão ter que devolver o dinheiro ganho em todo esse tempo que trabalhou. É mole pro gato, você quer mais. Quebrou as pernas, né? Então tá aí. Então vamos lá então. Vamos falar que são 9 horas mais 46 minutos. 9 horas mais 46 minutos. Vamos voltar na caixa de entrada para ver se tem mais alguma coisa. Se eu esqueci, eu tô meio esquecido, tô meio burro hoje. Edilson, já falei tudo aqui. O último era o diploma mesmo, então nós vamos voltar agora, vamos falar de quê? Dos aniversariantes. Você está aniversariando hoje? Então preste atenção. Quem sabe você está... Gente do céu. Vamos ver se a tosse vem de repente, não tem como frenar ela. Vocês perceberam, né? Ela vem e pega. Mas vamos lá. Nós vamos falar dos aniversariantes de hoje. Cadê os aniversariantes de hoje? Vamos abrir aqui. Olha aí quem está fazendo aniversário hoje. A minha sobrinha lá de Ribeirão Preto. Eu nem sabia que ela estava fazendo aniversário. Olha que tio. Olha que desleixado, né? Bruninha, filha da minha irmã Raquel, lá de Ribeirão Preto. Bruninha, grande abraço para você. Bruninha está fazendo 24 anos de idade. Também quem está aniversariando hoje é a Tainara Silva. A Jaira Lima, ou Jaira, né? Não sei se é Jaira ou Jaira Lima. Rosas Papel, Thaís Rodrigues, alô Thaís Rodrigues. Juliana Abreu e Artes Pedras Fernandes. Todo esse pessoal está fazendo aniversário hoje. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que essa data continue se repetindo anos a fios. Tá legal? Grande abraço. Eu volto amanhã se ele deixar, com tosse ou sem tosse, só se eu não conseguir falar. Obrigado, desculpe pelas falhas, principalmente no momento de falar, e às vezes tossindo, né? É que a tosse vem de repente e não tem como segurar ela, né? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Não, não tem mais ninguém para falar, já falei todo mundo aqui. Não, tem gente para falar sim. Wanderson Cláudio Mariano mandando um grande abraço para Itirapina, o José Rizomar Campo. Eu gostaria que alguém explicasse para mim, que alguém falasse para mim sobre essa associação de jovens fazendo sorrir. Depois está escrito Moçambique e tem 4 coraçõezinhos, tá? Se alguém puder explicar isso aí para mim, eu fico feliz. Rosângela Bagrio, Juarez Távora, Moacir Sobral, o Edmilson está falando, já falamos, Edmilson, obrigado pela... Domingos Neto, Maria Lara, Leandro Mantovani, Edmilson, Fábio Piloto, Wanderson Cláudio Mariano, Cássio Barbosa, Roberto Carlos Luz, aquele que fica na ponta do poste. Grande abraço, eu volto amanhã, se ele deixar. Fui.